Agora, às 7h47, foi rapidão o intervalo, né? Uma pesquisa mostrou que o índice de preocupação dos brasileiros em ficar sem emprego aumentou mais de 3%. Segundo o estudo, as pessoas com menor nível de escolaridade são as que ficam mais aflitas. Ficar sem emprego, uma preocupação que acompanha muita gente. A gente precisa de um trabalho para a gente se manter. Uma pesquisa até traduziu o medo dos brasileiros de ficarem sem emprego. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, o índice de preocupação aumentou em 3,4% no mês passado, em comparação a maio. Aqui em Campinas, de acordo com o Ministério do Trabalho, a cidade registrou a maior taxa de desemprego dos últimos 6 anos. São 28.600 campineiros fora do mercado de trabalho. As coisas estão tão difíceis hoje, né? Está tão complicado que eu tenho medo. Para este especialista, quando o mercado está em crise, o trabalhador tem que se reinventar. Na hora em que o país está passando por uma potencial crise temporária, ele deve estar se desafiado a poder enfrentar essa crise da mesma maneira que um empresário faz. Uma moça que trabalha numa operação de máquinas numa fábrica, ela normalmente ela sabe costurar, sabe cozinhar. Então, se acontecer dela perder o emprego, ela pode fazer salgadinhos para fora, ela pode fazer pequenos concertos e com isso ela vai se descapitalizar menos. Foi exatamente o que Eliana fez. Durante 18 anos, trabalhou como enfermeira em um hospital particular. Agora assumiu uma nova função, cuidadora de idosos. Eu tive que trabalhar por conta, para não ficar fora do mercado. E justamente quem frequentou menos a escola é que está mais preocupado. Segundo a pesquisa, quem estudou só até a 4ª série do ensino fundamental é que se sente mais ameaçado pelo desemprego. É justamente quem tem menos recursos para investir nos cursos de aperfeiçoamento. Mas não é preciso se desesperar. Sempre há uma saída para quem quer voltar ao mercado de trabalho. Empregado ou não, ele sempre precisa estar se atualizando. Por isso que é importante não fazer faculdade, pós-graduação, mas procurar fazer cursos técnicos. Se porventura a empresa não fornecer esses cursos, procurar o seu sindicato de classe, mas o que ele não pode é parar no tempo. Quem parar no tempo fica para trás. Em Campinas, o feriado desta quarta-feira foi de homenagens a quem lutou contra a ditadura do governo provisório de Getúlio Vargas, os combatentes da Revolução de 1932. As homenagens começaram com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e de Campinas e com o hino nacional brasileiro. A solenidade aconteceu em frente ao mausoléu onde estão enterrados os 16 combatentes de Campinas mortos na Revolução Constitucionalista de 32. Ele foi restaurado este ano e os escoteiros representaram os soldados. A Revolução foi um movimento armado que aconteceu no estado de São Paulo, que tinha como objetivo a promulgação de uma nova Constituição para o país, depois que a Revolução de 30 invalidou a Constituição de 1891, instaurando o governo provisório de Getúlio Vargas. Foram 3 meses de combates, que trouxeram resultados 2 anos depois. Em 1932 nós acabamos derrotados, mas em 1934 veio a Constituição que nós tanto almejávamos. Na época, Campinas foi bombardeada. Seu José, hoje com 99 anos, era chefe dos escoteiros e fica orgulhoso de ter participado de um capítulo importante da história. Nós fomos requisitados pelo prefeito, né? Porque tinha 2.000 telegramas para entregar. E o correio não entregava, porque a Revolução era contra o correio, né? Então os escoteiros tinham que entregar. Eu me sinto importantíssimo. Que nós continuemos em um país livre, um país justo, um país democrático. E se dentro de campo a Copa do Mundo desapontou o torcedor brasileiro, fora dele garantiu a alegria de muitos comerciantes. Até agora, os lojistas de Campinas já faturaram 35 milhões de reais com vendas de produtos temáticos do Mundial.
Dentro de campo a seleção não rendeu muito. Mesmo assim, o comércio não desanimou e ainda aposta no torcedor para faturar na Copa. Antes do Mundial chegar ao fim, este comerciante já comemora as vendas. Nós atingimos nossa expectativa, a gente é especialista em adereços, fantasias e festas, então a gente cresceu 30%. Carlos Henrique viajou de São Jesus dos Perdões até Campinas atrás de produtos mais em conta. E o plano deu certo. Ele conseguiu encher a cesta de bandeiras, camisa e acessórios sem comprometer o orçamento. Tá bem em conta agora. Dá para aproveitar bem. O pessoal agora tá no finalzinho da Copa, tem que aproveitar. Até agora, as lojas já faturaram cerca de 35 milhões de reais com os produtos voltados para a Copa. A expectativa é que esse número cresça, já que o comércio se prepara com as liquidações e, é claro, vender mais para incrementar o caixa. A vitrine está mais atrativa para o consumidor. Continua verde e amarela, mas os preços caíram pela metade. Vedete da torcida, a corneta sai por R$ 3,45. O chapéu, que antes custava R$ 18,00, pode ser encontrado por R$ 8,00. Bom para quem compra e também para o comerciante, que não quer ficar com o produto guardado no estoque. O comerciante fica um pouco com a margem mais apertada, mas é uma vantagem oferecer o desconto, beneficiando o consumidor e fazendo com que o estoque não fique parado por 4 anos até a próxima Copa. E entre as cores verde e amarela surgem as caipiras. A festa junina pede passagem. Vestidos e adereços tomam conta da prateleira e da cabeça de Priscila. Vamos entrar no clima e vamos esquecer a Copa e ir para a festa junina agora. E segundo a Associação Comercial de Campinas, os bares e restaurantes da cidade já faturaram mais de 42 milhões de reais até agora. E olha, o segundo lote de restituição do imposto de renda vai ser pago na próxima terça-feira. Muita gente ainda não sabe como usar o dinheiro. A orientação dos economistas é avaliar bem a situação financeira para evitar arrependimentos. O lote contempla mais de 1 milhão de contribuintes. A Receita vai liberar ao todo 1 bilhão e 600 milhões de reais. O especialista em finanças diz que é importante cautela na hora de gastar o dinheiro. O brasileiro, em geral, ele tem por cultura gastar. Ele recebe mais dinheiro, ele gasta mais. É importante mudar um pouco essa cultura e obter um pouco a cultura do poupar. Então, se eu estou recebendo um dinheiro a mais, o ideal a fazer é separar uma parte dessa verba, guardar, e a outra parte, supondo que não esteja endividado, aí sim gastar esse dinheiro, porque afinal de contas o dinheiro também serve para nos trazer conforto para realizar os nossos sonhos. Outra dica é usar o valor que vai ser recebido para pagar dívidas antigas, como as do cartão de crédito ou do cheque especial. Dona Aparecida, por exemplo, resolveu usar o extra para acertar a papelada da casa. Uma regularização de planta da minha casa. A gente precisa de um arquiteto para assinar ou um engenheiro. E tem que ser feito, né, para a gente aproveitar uma lei nova que saiu agora. Vai ser certinho para pagar o arquiteto. E quem pediu adiantamento da restituição precisa ficar atento. Se ele contraiu uma dívida, ele está pagando juros. Portanto, a primeira coisa a fazer, recebeu restituição, quita sua dívida com o banco e elimina essa taxa de juros. É nosso, tem que usar. E seja bem-vindo. As profissões consideradas tradicionais lideram o ranking feito por uma empresa de assessoria profissional como as mais procuradas pelos jovens de Campinas e região. Mas, segundo especialistas, para ter sucesso na carreira é preciso afinidade com a área escolhida. Quem começa a trilhar a carreira já sonha alto mesmo antes de entrar numa universidade. Como direito é um curso da área de humanas que oferece uma boa vida profissional e um bom retorno financeiro, eu vou fazer direito. Na mira de Juliane está um dos cursos mais concorridos, medicina. Como estão precisando muito de médicos e tudo mais, ajudou na minha escolha. Como é um sonho muito grande e essa necessidade de médicos ajudou na minha escolha. É o que revela uma pesquisa de assessoria profissional, que ouviu 2.700 estudantes de escolas públicas e particulares em Campinas no último semestre. Depois da área médica, outros cursos
também estão nos planos dos jovens. Direito ocupa o segundo lugar. Logo em seguida vem a arquitetura, depois engenharia e psicologia. Hoje em dia está precisando muito o Brasil, precisando muito de engenheiro e é uma das áreas que eu gosto também. Mesmo sendo difícil assim, é bom tentar, né? Em engenharia de alimentos falta isso. Apesar de ser um curso concorrido, ainda tem falta de pessoas para trabalhar nessa área. Para a especialista, esses cursos são aqueles que mais dão retorno profissional. O jovem, olhando para essas profissões tradicionais, eu acho que ele olha para uma perspectiva de tomar menos risco em termos de prosperidade de carreira. Então, existe, acho que, uma acomodação nesse sentido. Fernando viu no mercado uma oportunidade de voar alto na carreira. Primeiro escolheu fazer engenharia química, mas decidiu mudar ao perceber que faltam profissionais na área de engenharia ambiental. Hoje em dia a área da engenharia ambiental está crescendo muito e está com a falta de funcionários. E eu, pensando mais na área de trabalho, eu preferi trocar para a engenharia ambiental. Mas a especialista alerta, é preciso pensar bem antes de decidir qual profissão seguir. Gostar do que faz é o primeiro passo para conquistar o sucesso. É uma atividade que você vai ter para o resto da vida, vão ser horas de dedicação diárias, né? Em detrimento até à família, atividades pessoais. E o importante é você ter uma identificação e um bom casamento com a sua vocação, porque aí o sucesso é assegurado. Muito bem. Vamos conferir agora a situação das estradas neste instante, as estradas que servem a região. Esse é o sistema Anhanguera Bandeirantes, quilômetro 61 da Anhanguera, altura de Jundiaí. Trânsito lento, excesso de veículos e pista escorregadia por conta aí da chuva. Esse é o quilômetro 109 da Anhanguera, entre Campinas e Sumaré. Trânsito carregado também, visibilidade um pouco prejudicada por conta aí do tempo fechado. Aí a chegada à capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 13, trânsito parado também por conta de reflexo de muitos carros nas marginais. E agora o quilômetro 19 da rodovia dos Bandeirantes, com um fluxo de veículos considerável também para esse horário. E com essa informação nós vamos encerrando o Acontece Regional desta quinta-feira. Vem aí o Café com Jornal. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.